Olá, meu nome é Cris Menberg, sou benzedeira da Terra do Bugio e trabalho também com terapia holística. Mas aqui eu venho como benzedeira nesse programa que eu sei que você adora, que você fica esperando, que tem todo dia da semana, inclusive sábado, que é Dicas da Benzedeira. E eu também sei que você já separou aquele caderninho, né? Aquele caderninho com a canetinha. Por quê? Porque aqui é sempre uma dica, né? Sempre uma coisa legal, sempre alguma coisa que é para você falar, puxa, é mesmo. E aí, aproveitando tudo que é legal, eu já faço aquele convite maravilhoso para você conhecer a Terra do Bugio, na cidade de São Roque, na Estrada do Vinho. Coloca lá no Google Maps Terra do Bugio e vem com a gente, porque você vai amar todo primeiro domingo do mês. Guardou aí? Anotou? E aproveitando, hoje nós vamos falar sobre espiritualidade. Então, falou de espiritualidade, o que as pessoas lembram? Sai pra lá, espíritos. Não quero saber desse negócio não. Fantasma, nem pensar. Não, gente, nada disso. Espiritualidade tá juntinho com o teu espírito. Você tem um corpo físico, um corpo mental e você tem um espírito. Por favor. Então, até alguns acreditam que no momento que a gente faz aquela passagem, para um outro plano, quando a gente sai dessa vida e vai para um outro plano, esse espírito sai do corpo e já está provado cientificamente, inclusive, porque já fizeram alguns testes, tá? Quando esse espírito sai do corpo, o nosso corpo pesa menos, nosso corpo físico pesa menos. Então existe um peso aí desse espírito. E o que acontece com esse espírito? A gente abandona, a gente esquece. E aí eu trago essa espiritualidade para conversar com vocês, por quê? Porque é isso que eu falo muitas vezes, mesmo no Instagram Benzer Bencer, mesmo no canal do YouTube Dicas da Benzedeira, aqui nesse super programa, eu falo muito sobre essa espiritualidade para sair desse contexto um pouco amarradinho que é a religião. Para quem me acompanha sabe que religião precisa da espiritualidade, espiritualidade não necessariamente precisa da religião. Você pode ser espiritualista, você pode ter experiências em vários momentos da tua vida, experiências espirituais, e você traz consigo todo esse conhecimento. E aí, trazendo também uma resposta para uma pergunta que sempre me fazem, é como eu posso desenvolver a minha espiritualidade? Primeira coisa é lembrar que ela existe, lembrar que você tem um espírito e não abandonar esse espírito, independente se acredita em outras vidas como eu, porque eu acredito, não acho que seja só essa, não é possível, como também, na minha opinião, não é possível só planeta Terra com vida, não acredito e vou dizer também por quê. Porque espiritualidade está ligada ou não, mas de certa forma está com o anjo da guarda, com um mentor, por exemplo, que esse mentor ele pode ser da Umbanda, esse mentor ele pode ser de uma outra linha religiosa ou não, ele pode ser de uma mesa branca, de um kardecismo, ele pode ser um Dr. Fritz, ele pode ser o que for, mas ele também pode ser um ser de outra dimensão, ET, extraterrestre, é isso, outra dimensão. Então, isso é possível? Eu sou prova disso, porque eu tenho os mentores desde toda a minha vida. Eu não me vejo sem mentor, a minha espiritualidade é muito antiga, no sentido desde que eu era pequenininha, porque a gente vem com uma espiritualidade, é só de fato você acreditar, uns mais, outros menos, mas a gente tem esse espírito e tem a possibilidade de se conectar com outros planos, outros portais
E eu volto a dizer que ter um mentor de outra dimensão é possível, porque eu sempre tive. Só que na época não se falava tão abertamente sobre isso. Você que falava em mentor, você falava ou dos doutores, né, na medicina, e muito ligado ao Allan Kardec, espiritismo, né, Allan Kardec, mesa branca, ou você falava dos mentores da Umbanda, por exemplo. Então quase não se falava também desses contatos de fraternidade branca, apesar que é algo bem antigo. Quando a gente fala de fraternidade branca, a gente está falando de Blavatsky. Então, se você não conhece também essa grande mulher, vá conhecer um pouquinho sobre isso, porque ela é lá de trás e já falava sobre isso, Saint-Germain e tal. Então, isso também existe. Mas, quando se falava de um ser de outra dimensão, você falava mais de Atlanta. Você não falava de Sírios, não falava de outras coisas que hoje você encontra muito livro, né? E aí eu fui descobrir depois de anos, né? Depois de anos, que essa mentora, ou este mentor, porque são dois, eles eram de um outro lugar, de outra dimensão. E eles nunca tinham descido num terreiro, mas eles se comunicavam comigo não necessariamente pela incorporação. Prestem atenção nesse ponto. Não é necessário ter incorporação. Alguns sim, outros não. Como que é a minha caminhada? Eu incorporo alguns, mas outros não. Então eu tenho essa relação com alguns mentores sem incorporação nenhuma, mas uma interação telepática, né? E dá para saber até como ele se apresenta. Isso não quer dizer que ele tenha aquele shape, aquele jeitão, né? Aquele corpo, aquele rosto. É como ele se apresenta. E ele vai passando os recados e vai protegendo e vem junto comigo, porque o que? São 18, 21 mentores eu tenho, que você nem precisa às vezes saber o nome. Então, apesar desses mais de 20 anos de espiritualidade, eu ainda tenho um mentor que eu não sei o nome. Você deve estar aí na tua casa, mas como não sabe o nome? Que absurdo! Então não é. É sim, é porque o nome não tem a menor importância muitas vezes. Então, ao invés da gente buscar e fuçar, né, na internet e procurar uma porção de coisas que uma não bate com a outra e você fica doido com a história, é melhor você começar a aprender como desenvolver a sua espiritualidade. Porque ou você vai para um local de confiança. E como você vai saber? Porque você vai perguntar para as pessoas. Você vai perguntar para quem está lá dentro. Se você não conhece ninguém, para você pegar uma indicação de se o lugar é bom ou não, é lá dentro mesmo. Entendeu? Porque pode ser que em algum momento você escute alguma coisa que vai te despertar. Mas, de fato, a experiência do lugar ser bom ou não é só sua. Então, buscar um lugar sério ajuda bastante, não importa a linha, lugar sério, né? Comprometido com a espiritualidade, principalmente os lugares não preconceituosos, porque um lugar que tem preconceito já não é um bom lugar. Um lugar que diz que só o que ele coloca é a melhor solução, a única, a magnífica, a verdadeira, também não é verdade. Então, observe como aquele dirigente se comunica e qual é a fala daquele dirigente. Se existe esse preconceito, seja com raça, seja com dinheiro no bolso, seja outras religiões, não importa, é uma boa alternativa. E por quê? Porque é um lugar mais seguro, no sentido de que aparentemente está mais organizado para esses contatos. Mas também é importante você ter esses contatos, começar esses contatos aonde você está, na tua casa mesmo, porque você vai sentir.
Você vai receber de que forma? Não é ele aparecendo na tua frente nem você incorporando, mas você vai ter insights. Sabe o que é insight? Quando você nem está pensando naquilo e de repente vem uma mensagem dentro da tua cabeça que te mostra uma outra forma até de fazer um caminho que você não pode pegar ali com o teu carrinho e ir embora para casa, ou uma mensagem de que você precisa ficar mais calmo, uma mensagem às vezes de um banho que você tem que tomar. Vocês sabem que eu sou muito a favor da natureza. A natureza é a nossa cura, porque nós somos natureza. Então essa cura vem dessa natureza. E espiritualidade está dentro dessa natureza. Por quê? Porque é natural. Né? Você observar e aos pouquinhos, e se quiser um pouco mais de aprendizado, vamos junto, vai conhecer a Terra do Bugio, venha fazer um curso comigo. Ali, no curso na Terra do Bugio principalmente, eu já ajudei, né, a despertar várias espiritualidades e mentores que a pessoa nem podia imaginar. No meu curso, Benzimento, Ancestralidade, Proteção e Autoconhecimento. Aí vem o autoconhecimento. Então vem comigo, todo primeiro domingo do mês, na Terra do Bugio, na Estrada do Vinho, tem benzimento. Acessa aqui o telefone, o WhatsApp para mais informações e vamos juntos. Até a próxima.